administrativa, independência decisória, tecnicidade, o problema das tarifas de que eu falarei mais daqui a pouco. Há uma importância muito grande dada à questão da qualidade do serviço. A universalização do acesso é um problema bastante relevante, e a universalização do acesso não passa apenas pelo acesso, pela garantia da existência do serviço, passa também por não existirem obstáculos, nomeadamente a coisa financeira, ao acesso ao serviço. Bom, indo aqui concretamente a pontos de comentário, queria referir que, ao contrário do que disse o professor Ivo César Carvalho, Portugal não superou ainda a questão da tarifa e da taxa. E eu aqui não tenho uma posição muito positiva quanto àquela que referiu a propósito da situação portuguesa. E, de facto, referiu que a existência desta distinção entre tarifa e taxa é uma diferença importante. E é importante porquê? Porque, sendo taxa, naturalmente, pressupõe uma prestação e uma contraprestação de serviço, e sendo tarifa, o problema é que a tarifa pode estar associada a uma ideia de preço. E, portanto, isso muda completamente de figura. E o que nós verificamos é que, na legislação portuguesa, nos regulamentos que têm sido adotados, nomeadamente regulamentos mais recentes, editados até pela própria entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, efetivamente este problema é um problema que se coloca. E é um problema que tem sido até discutido nos tribunais, que passa pela qualificação da natureza jurídica desta realidade, se é um preço ou se é uma taxa. Na minha opinião, é uma taxa. É uma taxa e deve ser encarada claramente como uma taxa. Mas a utilização do termo tarifa, a circunstância da própria ARSA designar os seus regulamentos como regulamentos tarifários, tem sido um fator que gera, efetivamente, um problema. Portanto, esta é a primeira nota que eu queria aqui deixar, para dizer que não tenho uma visão tão positiva quanto a que acabou de referir, e agradeço, relativamente à situação portuguesa. A segunda nota que eu também queria deixar a resposta da realidade portuguesa é que, de facto, a questão da titularidade não é completamente um tema superado. É um tema superado no plano legislativo, mas no plano prático existem momentos de fricção ou de tensão, pelo menos, entre os Estado e os municípios. E esses momentos existem porque a lógica local foi de alguma forma posta em causa em nome de uma lógica que eu não chamaria regional, mas superlocal, por não dizer mesmo nacional, levando em Portugal enormes problemas, nomeadamente ao nível da fixação das taxas a pagar, pelo seguinte, porque existe uma enorme desigualdade a nível nacional quanto às taxas que são cobradas ao nível do saneamento básico. Pode dizer-se que ao nível da generalidade dos serviços públicos de água existe uma enorme desigualdade. Hoje paga-se a nível nacional, no interior, taxas que são, em muitos casos, superiores em cerca de 3 euros face àquilo que é pago a nível do litoral. Porquê? Porque o investimento que é necessário fazer no interior não é tão rentável para quem realiza esse investimento, seja feito de forma direta, seja feito através de concessão administrativa. E este é um problema com o qual nós nos confrontamos, e é um problema que, efetivamente, põe em causa a própria sustentabilidade económica e financeira do serviço. Porquê? Porque nós estamos neste momento numa situação em que muitos dos concessionários, sobretudo os concessionários que prestam serviço a municípios do interior de Portugal, estão, eu não diria quase falidos, mas para lá caminham. Caminham porque, precisamente, o valor das taxas que é cobrado aos municípios, neste momento os municípios portugueses que estão num cenário também de enorme de pauperação de recursos económicos e financeiros, não estão neste momento em condições de pagar os tais serviços em alta que acabou de referir. Portanto, este problema da sustentabilidade económica e financeira das entidades gestoras, estas entidades gestoras que de alguma forma cabem dentro de um chapéu mais amplo de chamarmos de Portugal, que é a empresa estadual que de alguma forma presta o serviço através depois das suas várias entidades que exercem o serviço em concessão ou subconcessão. A verdade é que nós temos aqui um problema com o qual há dificuldades neste momento. Finalmente, a última nota que queria deixar a propósito da sustentabilidade é que, e da própria eficiência do serviço, é que, não obstante o trabalho que se fez em termos de eficiência do serviço, em Portugal continua a haver
graves falhas ao nível da eficiência. Só para dar um exemplo, Portugal tem uma taxa de desperdício de água que é de cerca de 40% em valores de 2012-2013, que é uma taxa brutal. É uma taxa verdadeiramente... é difícil lidar com esta taxa de desperdício de água. A questão que se coloca a quem trabalha neste setor é como é que se combate este desperdício, como é que se garante a maior eficiência económica. E aqui não há respostas que sejam respostas definitivas. Eu diria apenas que esta questão está muito ligada com a questão das próprias taxas ou tarifas. Porquê? Porque se nós formos para uma tarifa que seja uma taxa que seja completamente social, nós não temos também um incentivo a que haja uma racionalização do próprio consumo de água. E este é um dos pontos mais sensíveis, que é como garantir a universalização de acesso, ou como garantir, como eu tinha afirmado, o direito fundamental à água. Este direito fundamental à água passa pelo direito humano à água, passa pela existência de que todos têm acesso universal à água, mas, ao mesmo tempo, também tem que haver mecanismos de incentivo económico a que haja ao combate ao desperdício, para que não haja este desperdício e, portanto, garantir uma maior eficiência. Porque este desperdício verifica-se ao nível da água, não apenas para o consumo humano, mas da água na utilização pelas diferentes atividades económicas que precisam da água. Portanto, em conclusão, queria felicitá-lo pela sua exposição, mas queria dizer que, não obstante Portugal, a nível mundial, se encontrar numa posição que eu poderia dizer de top 10 mundial, ao nível dos serviços públicos de águas e de resíduos, melhor na água do que nos resíduos, mas, na verdade, numa posição dianteira a nível mundial, nós enfrentamos também aqui um conjunto de problemas, seja ao nível da questão da tarifa das taxas, seja o problema da titularidade do próprio serviço e, finalmente, ao nível da própria eficiência. Portanto, 3 desafios com o qual, neste momento, nós nos confrontamos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer